Muito bom dia! Essa é a nossa live 3 do estudo Êxito na Vida, Êxito na Profissão. Deixa eu ver se eu consigo soltar aqui. Bom dia, Cíntia. Saudade, lindona. Suelen, David, bom dia. Hoje eu quero falar, não é eu quero, né? Nós estamos estudando e eu quero trazer aqui para vocês um movimento em direção à mãe. É numa profundidade que eu não poderia trazer só o livro Êxito na Vida, Êxito na Profissão. Eu trouxe um complemento, porque nós nos limitamos, quando falamos movimento em direção à mãe, nos limitamos àquela mulher cheia de defeitos, aquela mulher que nós temos muitos apontamentos, que nós temos muito julgamento e muitas acusações. Outras vezes, aquela que nós temos um amor cego, um amor que não vê, um amor que se coloca em sacrifício. Bom dia, Thaís, bom dia. Tacinha, bom dia. Cíntia. Ai, meu Deus, é Cíntia, bom dia. Sejam bem-vindas. Vamos aproveitar, vamos encaminhar essa live. Encaminha essa live para 5 pessoas. Se ela não assistir agora, ela assistirá a gravação e eu tenho certeza que esse conteúdo vai ajudar a você perceber, porque daqui para frente eu vou começar a colocar uns conteúdos aqui no meu feed e aí as pessoas dizem, mas a minha mãe isso, mas a minha mãe aquilo. Não estamos falando daquela mulher, somente dela. Quando falamos o movimento em direção à nossa mãe, não se limite, a nossa mente é limitada, não se limite somente à sua mãe. Que você possa olhar além da sua mãe, de muitas mães que vieram antes da sua. E talvez hoje você seja mãe, e talvez hoje você entenda os desafios, a dor e a delícia de ser mãe, tá? Dá mais uns minutinhos enquanto vocês estão entrando. Já comenta aí pra mim. Hoje eu tomo a minha mãe. Comenta aí, escreve aí, eu quero ver se você está decidida. Hoje eu vou em direção à minha mãe. Escreve aí. Já começa teu dia declarando. Por que a live tão cedo? Né? E nós vamos até início de fevereiro, nós vamos fazer das 6 às 7. Depois nós vamos fazer das 5 às 6. Quero ver quem vai estar comprometido. Esse horário, você acaba de acordar, a mente está vazia, o coração está aberto, sabe? Eu tinha preparado um texto aqui. Antes da gente começar, para você abrir teu coração, tá? Deixa eu ver o que vocês estão escrevendo. Hoje eu vou em direção à minha mãe. Hoje eu vou em direção à minha mãe. Ó, hoje eu tomo a minha mãe. Hoje eu vou em direção à minha mãe. Já é. Quero que você entenda. Nunca é sobre só uma constelação. Você precisa tomar a decisão. Você precisa dizer sim. Antes mesmo do conhecimento, da consciência que você vai adquirir nessa aula de hoje, tá? Então vamos fazer o seguinte, ó. Eu quero que você imagine agora, na tua frente, ou de olhos abertos, ou de olhos fechados, muitas mulheres. Mas, sabe, a tua mãe na tua frente, e atrás da tua mãe, muitas mulheres. Suas avós maternas e paternas, suas bisavós, suas tataravós. Uma imensidão de mulheres à sua frente. E ouça essas palavras. Hoje eu quero olhar para trás. Quero ver as mulheres da minha família que vieram antes de mim.
Mulheres que vieram muito além das palavras. Mulheres que carregaram o peso de suas histórias e mesmo assim seguiram. A vocês que disseram sim à vida, mesmo quando a vida parecia não dizer sim para vocês. A vocês que enfrentaram perdas irreparáveis, que abriram mão de seus próprios sonhos para manter o futuro da família de pé. Eu vejo vocês. Eu vejo o preço que vocês pagaram, o silêncio que guardaram enquanto a dor transbordava. As noites mal dormidas, o cansaço que nunca teve fim. Vocês abriram caminhos onde ninguém sabia por onde passar. E com esse peso, vocês também deixaram riquezas. A força que herdei de vocês, a beleza que pulsa em cada mulher de nossa família, a resiliência que nos faz continuar, mesmo quando tudo parece desmoronar. Vocês foram mulheres que amaram sem receber, que lutaram sem descansar, que se doaram mesmo sem ninguém perceber. Eu honro cada batalha, cada lágrima e cada renúncia. Vocês fizeram tudo por nós. Hoje, eu tomo tudo o que vocês me deram. Eu aceito os desafios, as conquistas e até as dores. Mas escolho fazer diferente agora. O que para vocês foi muita luta, por favor, permitam que para mim, hoje, se transforme em leveza. O que para vocês foi sacrifício, por favor, abençoem a minha vida. E eu sigo vocês, levo comigo o que há de mais precioso, a coragem, o amor, a força de nunca desistir. A vocês, mulheres da minha família, te honro, te agradeço e vejo. Eu vejo vocês. Eu pertenço a vocês e vocês pertencem a mim. E eu escolho por vocês viver o que antes parecia ser impossível. Muito obrigada. Ao preço total que custou a vocês e que custa a mim também. Sim, 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 sim ao feminino que herdei de vocês. Sim ao amor, sim à minha vida, sim à riqueza, sim à prosperidade, sim. E diante desse sim eu me curvo para a grandeza de todas vocês. E agora eu sigo para a minha vida, para o meu destino, com tudo que eu preciso dentro de mim. Sim, eu estou viva. Sim, eu estou viva. Sabe, às vezes a gente olha só para as nossas batalhas, a gente olha somente para aquela mulher limitada, a nossa mãe.
e esquecemos que existem muitas, mas muitas mães dentro do nosso sistema familiar. E o meu convite para você na aula de hoje é: expanda a sua mente, expanda a sua consciência para além da sua mãe. Existe algo maior, existe uma inteligência que sabe. E ao invés, e aqui quando eu falo ao invés de você acusar a sua mãe, eu não estou diminuindo a dor que você sente em relação à sua mãe. Essa dor, se ela existe, você precisa tomar uma decisão de fazer algo por você agora como adulta e curar-se. Porque assim como você tem suas lutas, suas dores, suas travas, seus limites, suas batalhas, a sua mãe, aquela mulher bem comum, também tem. Combinado? Não, em momento algum aqui eu quero diminuir, eu quero aumentar o teu nível de consciência, para que você dê um salto quântico. Sabe, um salto quântico, que você saia dessa menina mimizenta, chata, reclamona, e assuma de uma vez por todas o poder feminino que já está dentro de você. E não diz respeito à sua mãe, aquela mulher limitada, diz respeito a uma energia impessoal, universal e poderosa, que é a energia do feminino. Porém, sem a mãe, sem feminino. Sem curvar-se à mãe, sem reconhecer que ela deu a vida para você. Se você a rejeita, você rejeita a própria vida. E a vida vai tratar você na mesma medida que você trata a sua mãe dentro de você. Eu trouxe aqui, além do que eu trago nos livros, do que eu trago de experiências e vivências que eu mesma vivo, é transformação. É transformação de verdade. Se você, todos os dias, um pouquinho de cada vez. Ai, mas eu já constelei a minha mãe. Aham. Você acha que uma constelação? Ah, mas eu já fiz terapia, já fiz... Aham, e você acha que é só um? Porque você, às vezes, vive 40, 50, 60 anos e acha que uma coisa vai curar a vida inteira. Isso não existe. São gerações e gerações, milhares e milhares de mulheres que vieram antes de você. E aí eu quero também trazer para você: a vida não começou com você e ela não vai parar em você. Se você escolhe não tomar a mãe, se você escolhe não curvar-se para a vida como ela chegou para você, o problema é só seu. Porque a vida vai continuar, você aceitando ou não, você tomando ou não. Nossas escolhas, nossas consequências. Bora lá? Então eu trouxe aqui o livro Cartas de Cristo, onde ele fala sobre o impulso criativo. Lá onde a vida começou, o que representa o pai e o que representa a mãe. E ele diz: embora nós a levamos, né, pai e mãe, duas energias impessoais, não é pessoal, e poderosa. Embora nós, seres humanos, a levamos para o pessoal. O que é o pessoal? A imagem do nosso pai, a imagem da nossa mãe. Pessoal, meu pai fez contra mim, minha mãe fez contra mim. Nós levamos para o pessoal, porém ele diz, é impessoal e poderosa. E aí ele fala, a força do pai representa a inteligência. A força da mãe, o amor. O pai é o impulso elétrico, que é o ir, é a força, é a coragem. A mãe é a ligação, o magnetismo. E juntos, essas duas forças juntas é igual à vida. Pai e mãe juntos, igual vida. Reunidos em equilíbrio como uma consciência divina.
Respire. Pai, inteligência, eletricidade física, matéria. Mãe, amor físico, magnético, ligação. Juntos reproduzem um filho. Não é pessoal. Não leve para o pessoal, ok? Êxito na vida, êxito na profissão. O movimento em direção à mãe. Muitos tiveram uma experiência precoce que se opõe a esse movimento. Vivenciaram uma separação precoce da mãe. Por exemplo, se por um certo tempo foram entregues a outra pessoa. E se a mãe ficou doente e precisou ficar hospitalizada. Ou quando ficaram doentes e ela não pôde visitá-los. Essa experiência tem como consequência uma profunda mudança em nosso comportamento posterior. A dor da separação e do desamparo, o desespero de não poder ir até ela, quando dela tanto precisamos, conduzem a uma decisão interior. Por exemplo, eu renuncio a ela. Eu fico sozinha. Eu permaneço distante dela. Eu me separo dela. Mais tarde, quando a criança pode voltar para a mãe novamente, muitas vezes se subtrai dela. Por exemplo, a criança não se permite ser tocada por ela. Fecha-se a ela e ao seu amor. A mãe espera por ela em vão. E quando ela tenta se aproximar e abraçá-la, a criança a rejeita internamente e muitas vezes expressa isso. E aí, se você olha para a tua história, às vezes nós não podemos nos limitar somente à nossa história em relação à nossa mãe, porque muitas vezes esse movimento de amor, ele já chega interrompido para nós. A avó morreu no parto, ou a minha avó morreu quando minha mãe ainda era uma criança. A bisavó, aconteceu algo lá com a bisavó, e aí a avó não pôde ser criada pela mãe. São muitos os movimentos de amor interrompido que vão acontecendo na nossa família, e aí esse amor já vem interrompido de geração a geração. Escreve aí para mim, como é a tua relação com a tua mãe? Você foi criada pela sua mãe? Você foi criada pela sua avó? Você pôde ter a companhia da tua mãe? Você sentia que a tua mãe estava ali de corpo, mas a alma dela não estava ali? Qual foi a decisão que você tomou em relação à tua mãe quando você era uma criança? Eu renuncio a ela? Eu fico sozinha? E hoje você faz tudo sozinha? Não consegue pedir ajuda? Não sabe delegar as coisas? Eu permaneço distante dela? E essa distância da mãe também te distancia do teu feminino? Do descansar, do de cuidar de si mesma. Eu me separo dela. E essa separação, muitas vezes, da mãe, é uma separação onde você não sabe quem você é, um vazio que você carrega. Porque ao separar-se da mãe dentro de você, não é aquela mãe, matéria, física, fora, uma mulher que também tem seus desafios, mas essa imagem mãe dentro de você. Porque no nosso sangue, nós temos, no nosso DNA, nós temos a nossa mãe e o nosso pai. E não é para olharmos para os nossos pais agora, aqui nessa conversa, como crianças, mas como adultos, que já estudamos, que já passamos pela escola e sabemos
que no nosso sangue, no nosso DNA, temos tanto o pai quanto a mãe. E é muita arrogância dizer, eu não preciso da minha mãe para nada. Não haveria vida. E eu não estou falando da mulher matéria, eu estou falando dessa imagem dentro de você. Porque eu sou os meus pais em um só corpo, em um só coração. A junção do meu pai e da minha mãe. E algo mais. E esse algo mais, nós poderíamos chamar meu pai, minha mãe e uma nova caminhada, e uma nova consciência, que é a continuação dos meus pais e um algo mais. Deixa eu só tomar uma água. Escrevam aí para mim. Fui criticada pela mãe, sentia ela distante. E aí essa distância nós tendemos a levar para o pessoal. Minha mãe distante de mim. Pessoal contra mim. E a verdade é que não é pessoal. Às vezes, Luzita, o movimento de amor interrompido vem lá da tataravó, da tataravó. E aí já vem interrompido para tataravó, chega mais interrompido ainda para bisavó, percebe? Por isso que hoje nós temos acesso a um conhecimento que vai transformar completamente as próximas gerações. Porque enquanto nós não nos tornamos conscientes de que o amor quer pertencer, de que o amor quer fluir, nós ficamos limitados e presos no nosso próprio umbigo, acreditando que foi pessoal contra mim. E separem o conhecimento que a Jaque está trazendo das vivências, porque eu não estou diminuindo aquilo que você viveu, causou dor, às vezes é um trauma e está tudo bem. Aqui você está adquirindo consciência para fazer um novo movimento, porque quando eu fico presa nisso que me aconteceu lá atrás, a minha vida fica presa, fica travada, eu fico paralisada. Não há crescimento, não há evolução. É como se eu entrasse dentro de uma jaulinha do passado e ficasse lá. E a vida está acontecendo aqui agora. E aí é uma escolha. Ficar aqui, ter razão, ficar no meu ego e dizer, você fez isso comigo, foi injusto comigo, fico aqui com as minhas mágoas, com os meus ressentimentos, com as minhas lamentações. Ou eu escolho ir para a vida, ou eu reconheço que o que ela deu foi o que foi possível para ela. Porque, às vezes, antes da mãe nos rejeitar, nós já a rejeitamos. Milhares de eventos presenciais. E isso não é uma cena incomum, onde os filhos cruzam os braços e os filhos não querem ir em direção à mãe. Jaque, sou a 7ª grávida da minha mãe. A grávida que deu certo. Sabe, na hora do parto, fui nos braços da mãe depois de 3 dias. Aí não aceitei mamar nela, ela sofreu muito. Ó, tá aí, ó, um movimento de amor interrompido. Não aceitei tomar a vida de você. O que um bebê tem a ver? O que um bebê pode dizer para sua mãe? A sua nutrição eu não quero. Vocês conseguem perceber que isso já vem de outras gerações? E aí, às vezes, estamos identificadas com algo que aconteceu muito antes da nossa existência.
Eu quero trazer os bonecos aqui para vocês verem. Deixa eu afastar aqui um pouquinho. Ai, hoje eu vim sem filtro, vocês me conhecendo nua e crua. Deixa eu botar aqui. Rodrigues. Eu acho que é Maísa, né? Olha só, o nosso poder está no nosso nome. Rodrigues Maia Kelly. Qual é o seu nome? Às vezes até na forma como nós escrevemos o nosso nome aqui tem emaranhado sistêmico, sabia? Então vamos lá. Já que sou a 7ª gravidez da minha mãe, a gravidez que deu certo. Que deu certo porque provavelmente a tua mãe então teve 6 bebês que não nasceram antes de você. Confirme para mim se é isso. Maísa Kelly. Pois é, Maísa. Vê se você consegue arrumar, ajustar teu nome. O que tem nessa família Rodrigues, sabe? Que o sobrenome vem antes do nome. Sim, ela me respondeu que sim. Então, a mãe teve 6 gestações antes da Maísa. 1, 2, 3, 4. Maísa, e o quão conectada com a vida você está? Olha só a história da Maísa. A mãe da Maísa teve 6 gestações antes dela. Ela foi a 7ª gestação. A que sobreviveu. E aí ela diz o seguinte, quando eu nasci, a mãe dela, ver se eu entendi certo, que as palavras ali não estavam, né? Tua mãe teve eclâmpsia no momento do parto e você teve que ficar 3 dias separadas da mãe, certo, Maísa? Responda para mim. E aí, só a separação lá na maternidade, 3 dias distante da mãe, já foi um movimento de amor interrompido. E há também essa distância de 6 bebês não nascidos antes da Maísa. E o quão custa para você hoje, Maísa, viver ao preço que todos esses irmãos não puderam nascer? E aí, é claro, né? Aqui eu só montei, fiquei na incubadora. Aqui eu só montei para que você pudesse ter uma imagem. E aí, às vezes, se você é a filha, né, que deu certo, a filha que pôde nascer, tome isso como um presente. E aí, às vezes, agora olhando essa imagem, você possa olhar para a sua mãe e dizer, eu sou a sua filha número 7. Porque às vezes, como a única sobrevivente, a sua mãe coloca você no número 1. E ao colocar no número 1, olha, presta atenção, ao colocar no número 1, eu me identifico. Eu ocupo um lugar, uma força e um destino que não me pertence. Ok, tem mais um depois dela. Não importa. Estou falando do seu lugar. Percebe? Se a tua mãe não trata você como a filha número 1, e esse seu irmão, então, como o número 2.
E aí todos esses esquecidos. Ok. O movimento de amor interrompido, isso precisa mais para frente, com mais estudos, aí você se aprofunda, tá? Eu vou fazer aqui com os bonecos. Movimento em direção à nossa mãe. Às vezes isso leva um tempo. Tem gente que pensa que é só chegar aí. Deixa eu tirar aqui que tá na frente. Não sai. Saiu. Agora sim. Movimento em direção à nossa mãe. Às vezes algo aconteceu na história. Às vezes com a avó, onde a mãe não tinha já uma boa relação com a avó, e aí hoje você também não tem uma boa relação com a sua mãe. E aí às vezes a avó excluiu, vou fazer assim para vocês conseguirem ver. E aí às vezes a avó excluiu a bisavó. E aí às vezes a tataravó também está excluída. E aí eu quero que você imagine, cadê aqui? O amor. O amor ficou aqui. Onde ele é interrompido, ele fica travado aqui. E aí aqui quer receber, mas não chega. O sistema, ele tem uma sabedoria, uma inteligência. E ele não permite exclusões. Então, olhar para a mãe e julgar e criticar, ou agora, você dizer, eu tomo você, minha mãe, porque eu quero prosperar. Eu tomo você porque eu quero ter dinheiro. Eu tomo você porque, com uma justificativa apenas para você, para o seu ego, para satisfazer algo somente seu, não flui. E aí quando nós chegamos numa dor, e quando nós olhamos e reconhecemos o que cada uma dessas mulheres fizeram para que a vida pudesse seguir o seu rumo, para que a vida pudesse continuar. Cada geração abriu caminho para tudo que a gente vive hoje. A cada geração a vida foi ficando melhor. E nós hoje também trabalhamos, nos desenvolvemos para quê? Para entregar uma vida e um destino melhor para as próximas gerações. E cada um vai passando aquilo que tem, aquilo que possui dentro de si. Eu não posso dar para minha filha aquilo que eu não tenho, aquilo que eu não possuo, aquilo que eu também não conheço. Conforme eu vou estudando e me desenvolvendo, de repente eu vou criando um novo campo, mas com tudo aquilo que veio antes dentro de mim, do jeito que foi. Como Bert dizia, uma palavra, sim. Sim à minha mãe. Sabe, olhar para a mãe e dizer sim. Como que a gente pode dar esse primeiro passo em direção à nossa mãe? Imagine-se bem pequena agora. Como se você estivesse caminhando e você vai diminuindo, diminuindo, diminuindo de tamanho até que você se torna um bebezinho de 1 aninho de idade.
e você avista a sua mãe. E como Jesus diz, não é pessoal, imagine uma grande luz. E internamente, você vai dizendo para sua mãe e para todas essas mulheres atrás dela, muitas mães. E talvez você possa dizer sim. Sim. De você, querida mamãe, eu tomo tudo. Ao preço total que custou a você e que me custa também, sim. Sim à vida. Ao preço total que custou a você, a minha vida, eu digo sim. Eu tomo tudo. E quando você diz eu tomo tudo, imagina todas essas mulheres se integrando e ganhando um lugar agora dentro de você. De vocês eu tomo tudo. Eu tomo a minha vida. Eu tomo o meu lugar. E imaginem essas mulheres entrando, essa luz crescendo e integrando dentro de você. Sinta as suas células vibrarem. Sinta teu coração bater mais forte. Sente a força da presença dessas mulheres. E se o teu corpo está tenso e rígido, relaxa. Sim, eu tomo a vida e o feminino que recebi através de vocês. Obrigado, mãe. O que eu recebi até aqui foi o suficiente. Agora, como adulta, eu mesma faço. Agora, como adulta, eu me sustento. Sigo o meu caminho e o meu destino com você no meu coração. Quando a mãe consegue amar somente um dos filhos e maltrata muito o outro, qual a dinâmica que está por trás, Jaque? Então, rainha, e aí é que vem que não é pessoal. E eu falo isso com propriedade, eu não falo isso para vocês porque eu li num livro, porque eu ouvi em algum lugar. Eu falo referente à minha própria vida, à minha própria história. Tudo que eu trago aqui para vocês em relação a tomar o pai, em relação a tomar a mãe, em relação a ocupar o seu lugar, o que acontece quando nós ocupamos o nosso lugar é porque eu vivo isso. De verdade. E às vezes emerge um conteúdo e aí eu vou lá e eu me trabalho. Não é pessoal. Não é pessoal. Vocês precisam entender que não é pessoal. Ou projetamos algo do passado, alguém excluído, alguém que quer ser visto. Eu sou Brena Soares. Diga para mim se é você a maltratada. Diga para mim se você é a filha maltratada. Vou guardar você me responder. Alguém mais tem questões aí? Escrevam, gente. Aqui não traga a tua questão numa postura de adulta e eu vou olhar
Maísa? Maísa, gratidão, já que senti muita emoção. Sim, sim, a mãe, sim, sim. Já que quando a mãe tem um filho, né, que ela trata bem. Não, eu fui a protegida a vida toda. Meu irmão mais velho, que foi muito espancado e humilhado ao longo da vida pela minha mãe. E aí, vamos lá, né? Você foi a filha protegida, mas cadê o teu pai nessa história? Não precisa justificar muito, tá, rainha? Mas cadê o teu pai nessa história? Será que a raiva, muitas vezes expressada da mãe para o filho, não seria porque este filho mostra para a mãe o pai, que talvez ela rejeite? O que é projeção? Ao invés de ver o filho, ela vê outra coisa. Talvez não seja o pai dele, né? O pai do teu irmão. Talvez, ó, senhoras, tudo é sistêmico. Tudo é sistêmico. Ai, minha mãe fez para mim. Não fez para você, não é pessoal. Ela não está vendo você. Olha só, meu pai nos deixou quando eu tinha 1 ano e meio. Então, o seu irmão provavelmente também era uma criança e assumiu na família o lugar do pai. E a mãe, ao olhar para o filho, lembra do homem que a abandonou. E não vê o filho. Ele fica no meio quase que dizendo assim, percebam o tamanho do amor desse filho. Ainda que ele seja humilhado, ainda que ele, né, acontece tudo o que acontece com ele, com esse filho, ele permanece ali, às vezes em defesa do pai. Às vezes querendo dizer, você o exclui, mas ele está em mim. Os filhos não deveriam se meter na relação do casal. Também os pais, quando saudáveis emocionalmente, deveriam blindar os filhos das dinâmicas do casal. Ai, teu pai é isso, ai, teu pai é aquilo, porque teu pai não presta, porque tua mãe, sabe? Lembra que a criança tem os dois. Então, rainha, a sua mãe a protege porque você lembra ela, você lembra a sua avó, você lembra as mulheres, o feminino. E aí, se a gente fosse olhar mais profundamente na sua história, provavelmente a sua avó tem alguma dinâmica aqui com a avó, às vezes de separação, às vezes do vô que traía. E aí já é uma mágoa aqui do feminino em relação ao masculino. Porque o que aconteceu com o pai da tua mãe? Algo aconteceu aqui também. Ao botar aqui eu senti, a treta é aqui, ó. A confusão é aqui, a sua mãe e o seu avô. Tem algo aqui nessa história. Já que eu sinto que não entendi. Faz todo sentido, Jaque. Já que eu sinto que estou em lealdade com a minha mãe, estou sempre com problemas de saúde. Eu morro por você, mãe. Palavra aqui é de uma rainha, aqui é outra. Assim, ó, mãe por você, eu por você, eu no seu lugar.
Eu morro por você, mãe. Eu no seu lugar. Ou eu junto com você. Já que a live vai ficar salva, sim, vai ficar salva. Vai ficar salva e vocês vão lá comentar para mim. Eu tô vendo poucos comentários, vocês precisam trazer equilíbrio de troca. Se nós não trocarmos, não faz sentido eu ficar abrindo live e não ter comentário, não falar o que você... Não é ir lá, aplausos, não é isso que a Jaque está querendo aqui. Eu quero que você comente o que você aprendeu aqui. Quais foram os insights que você teve? Tira da tua cabeça, escreve, aprende a trocar. Você quer prosperar agora em 2025? Você quer viver diferente? Aprende a trocar. Aprende a trocar. Você recebe algo, virou uma chave em você, vai lá e comenta. Já que quando essa lealdade continua mesmo depois da mãe falecida. Porque tem algo que quer ser visto e não é algo que quer ser visto, algo que quer pertencer. Mesmo com a mãe falecida, tem algo dentro do sistema, não importa se eu conheço, se eu não conheço, se eu, sabe? Não importa dentro de uma constelação se eu conheço ou não. A rainha parou de escrever, então eu encerro aqui. Quando vocês trazem uma questão, fiquem comigo, escrevam, senão eu não consigo concluir. Vou tirar uma carta. Essa rainha, por que custa para ela ser a filha e seguir a vida dela? Custa muito a ela. Eu sinto um sistema todo fora de lugar. Aí saiu a carta para você, eu sigo você. A Maísa, a palavra que sai para você é eu sigo você. Deixa eu ver aqui. A Evani, muitos problemas de saúde. O campo sistêmico é incrível, né? E aí a carta que sai para você, rainha, é por favor, liberte-me. Imagine que você olha, né, para essas doenças, para isso que está se mostrando para você, e você olha e diz, por favor, liberte-me. É grande demais para mim. Já que eu não casei, nem tive filhos, por lealdade às falas da minha avó, quando eu era criança. Já que eu não casei nem tive filhos por lealdade às falas da minha avó. E quais eram as falas da sua avó? Olha, vamos lá. Cuidado, cuidado, Nara, cuidado. Não assuma esse lugar e essa postura. Eu quero que vocês, assim, eu sugiro, né? Não é eu quero, não tem que querer nada. Eu sugiro que vocês observem a atitude de vocês. A postura interna pela qual muitas vezes nós não percebemos que adotamos. Então, a Nara está dizendo que ela não teve filhos, que ela, né, não teve filhos, que ela nem casou e nem teve filhos, por culpa da avó. Por culpa da avó.
cuidado, porque a nossa narrativa, né? E é claro que vocês estão aqui para adquirir consciência. E quando eu adquiro consciência, eu posso dar um salto quântico. Por causa de você, vó, eu não casei e eu não tive filhos. É tudo culpa sua. E não é assim. É o seu amor que não vê, que para não desagradar outras vezes você carregando a dor da sua avó, dizendo eu sofro com você, vó. Eu carrego isso por você. Por amor a você, eu me sacrifico como você. E é claro, Nara, que você ouviu as falas de quando você era criança, mas você se torna uma pessoa adulta e como adulta você foi fazendo as suas escolhas. Percebe? A avó soltou aquilo que ela tinha dentro dela. Você solta o que você tem dentro de você. Minha avó dizia assim, vai viver sua vida. Filho dá muito trabalho. Aí você não... Nara. Sim, percebe o tamanho da dor que a sua avó carregava? Porque filho dá muito trabalho, porque quantos filhos ela teve? Quantos filhos a sua avó teve? Minha avó sofria com meu avô. Dizia que ele era ruim para ela, para os filhos. Gente, isso destrói a alma de uma criança. Imagine só para Nara, né? Uma criança ouvindo a avó dizer que filho dá muito trabalho, que o avô dela, né, maltratava muito a avó dela, que o vô dela era muito ruim para a avó. E aí gente, eu quero ver se vocês estão ligados. Quem está excluído nessa história da Nara, que quer pertencer? Quem? Quem está excluído na história da Nara, que quer pertencer? Sabe, Nara? Às vezes a gente precisa olhar que, por mais, né, que ele era muito ruim para ela e para os filhos, foi assim a união deste homem e dessa mulher que a vida pôde chegar para você também. Ficar aqui cuidando da avó para que o vô não o maltrate, enquanto ela disse para você, vai viver a sua vida, e você não obedeceu ela. É um amor muito profundo que as netas têm pelas suas avós, viu, Nara? Estou trazendo aqui para você olhar para outra direção, sabe? Você pode sair do meio dos seus avós. Tá tudo bem agora. Mas eu quero ter filhos. Olha só, a avó teve 15 filhos, imagina, Nara. 15 filhos, a força dessa mulher. Pare de apequenar a sua avó. Ela não precisa que você fique ali, no meio dela e do seu avô. Pare de rejeitar o masculino. A sua avó deu conta. Essa é a história da sua avó, a sua pode ser completamente diferente. Se você quer ter filhos e quer casar, comece concordando com a história da tua avó, que foi assim, essa foi a escolha dela, ela já pagou o preço. E comece se curvando para ela e para o seu avô. Essa é a história da sua avó, você é você, sua avó é sua avó. E aí a carta que saiu para você, que não é por acaso, né? Eu deixo aqui
o que é daqui. Fica aqui. E eu vou agregar com a minha palavra, tá? Para de ser louca, vai cuidar da tua vida. Você indica algum livro sobre conhecimento sistêmico? Venha para as lives. No livro você lê, aqui tem que ter exemplo, sabe? Eu deixo aqui o que é daqui. Isso é o essencial, sabe, Nara? Então pare de acusar a sua avó. Não é a sua avó, era você que estava lá, com dó da sua avó. Sua avó falou, beleza, você é uma mulher adulta, pare de ser louca. Pare de ser louca, né? Quem já me acompanha há mais tempo sabe que sai daí, vai cuidar da tua vida, sabe? Vai pra frente, vai pra vida. Tua avó mesmo falou, vai cuidar da tua vida. Só que ela falou que filho dava muito trabalho, porque imagine você, Nara, que desrespeito seria para com a sua avó, você dizer que você não vai ter filhos, porque ela falou isso, ela teve 15 filhos. Sabe? É quase um desrespeito à história dela. Ela teve 15, é claro, ela não tinha tempo, provavelmente, para cuidar dela. Muita responsabilidade, sabe? Mentoria de menina a mulher, Nara. Mentoria de menina a mulher, você precisa tratar na raiz. Não é exercício sistêmico, gente, para de ser louca. Não é exercício sistêmico, você precisa entender qual é o teu padrão, onde que você está. E aí você faz o caminho, né? Tem uma parte do livro de Cartas de Cristo que ele fala, a gente precisa fazer o caminho inverso, resgatar as nossas partes, as partes da nossa consciência que ficaram presas no passado. Aí de repente algo se ilumina dentro de nós. E ó, a Estela escreveu aqui, já que essas lives trazem muito aprendizado. Ela traz muita consciência pra gente. E a Estela é aluna antiga, aluna de mentoria. A Estela é aluna de formação. Não se enganem, gente. Para de buscar a solução mágica. Um exercício. Não, não é exercício, é se colocar em processo. Eu, Jaqueline, vivo em processo. Ontem, uma constelação pública minha, de um caso meu, de um professor. Foi eu falar, pausou, travou tudo aqui. Consegue perceber? Não é uma coisa. Para, gente. Eu estou há 9 anos aí na jornada e eu ainda faço. E eu ainda me trabalho. Eu nunca paro de estudar. E os estudos me manteram viva. É um trabalho constante. Quem pensa que é uma coisinha só é a criança. Sabe a síndrome da Cinderela? Que vai vir o príncipe encantado? Não vai vir uma solução mágica. Eu preciso me colocar em processo, pagar o preço de adultecer, pagar o preço de crescer para além daquilo que me aconteceu. Porque aqui não é empurrar a goela abaixo, não, tem trabalho, tem dor, tem trauma, eu também tenho. Eis aqui uma mulher bem comum, que também tem seus desafios. Mas os desafios que a Jaque já superou, a Jaque dá conta de guiar outras pessoas para superarem também. E aí eu quero que vocês entendam, às vezes está tudo bem, a vida está fluindo, aí de repente um gatilho, uma memória e uma grande dor emerge. E aí, hoje, eu, Jaqueline, como adulta, aconteceu algo comigo. Eu não vou abrir agora aqui para vocês, porque ainda está muito recente, está aberto ainda, sabe? Meu coração ainda está aberto para isso. Mas em breve eu vou compartilhar com vocês essa história. Mas eu percebo que tem uma dor, que tem algo. Caramba, eu faço um movimento para me tratar. Eu faço um movimento para me curar. Não diz mais respeito aos meus ancestrais. Para de ser louca. Deixa tua mãe em paz. Deixa teu pai. Deixa tuas avós, tuas bisavós em paz. Tá tudo dentro de você. É você que tem que escolher. É você que tem que decidir agora. É você que tem que caminhar. Eles não estão distante de você. Eles estão com você. Eles estão dentro de você. Caramba!
Assume o teu lugar, assume a tua força, assume o poder que já está dentro de você. Sabe, eu não tenho condições financeiras agora, continua estudando, caramba. Eu fiquei 2 anos também estudando, o máximo que eu podia. Eu não tinha dinheiro, eu recebi um salário de R$ 1.400, fazia milagre com aquele salário. Eu não fiquei só esperando também, eu comecei a vender joia, eu comecei a fazer marmita para vender, eu comecei a fazer bolo para vender, para pagar os meus cursos, para pagar as minhas formações, mas é claro que é muito mais fácil se lamentar, é claro que é muito mais fácil se colocar numa postura de fazer o outro ficar com dó e ficar com pena de você. Mas esse é um lugar de pequena e você não é mais pequena. Nós não somos mais pequenas. Pare de se apequenar como se a história das mulheres da tua família fosse uma história fraca. E não é uma história fraca. É uma história de luta, é uma história de vitória, é uma história de conquistas, de força. Há 60 anos atrás, as mulheres não podiam votar, não poderiam abrir empresa. Você tem um negócio próprio hoje, você tem uma empresa, agradeça as mulheres que vieram antes de você. Hoje você pode se separar quando você quer, você pode escolher um relacionamento, agradeça a essas mulheres. Não podia. Não podia se separar sem o aval de um homem. Sabe? É pra frente. É abrir caminho para as próximas gerações, assim como elas abriram para a tua geração, para a nossa geração. Não é para trás, elas não precisam disso. É olharmos para as nossas ancestrais e reconhecermos a força. E do nosso lugar tomar essa força, essa presença do feminino. E o feminino não é o pau na mesa. Deixar os homens ser homens. E tá tudo bagunçado, é homem agora vestindo a energia feminina, querendo descansar, e as mulheres vestindo a cueca de couro e indo à luta sozinha. Tá tudo invertido. Tá tudo fora de lugar. Continua estudando, para de buscar a solução mágica, se coloca em processo. Combinado? E eu sinto que a live de hoje, assim, eu entrei numa energia e de repente veio, sabe, um impulso. Caramba, vai pra vida, não ser pequena. E essa é a Jaque, assim sou eu. Sistêmica. Que eu entro no campo e aí as palavras me tomam. É mais forte que eu. E eu me deixo levar por esse campo. Eu confio nessa inteligência que é muito maior que eu. E que não é a Jaque que transforma a vida de ninguém, a Jaque está a serviço dessa inteligência, a serviço do todo. E eu me submeto e eu me coloco bem pequena diante dele e digo que seja feita sempre a tua vontade e não a minha. Sabe, sai da frente de Deus, deixa Deus ser Deus. Sai da frente, sabe? Sai lá de trás, no meio dos teus ancestrais e vai para frente, que é o teu lugar, e tomar a tua força, o teu lugar, a tua coragem. Teus ancestrais não precisam de dó, não. Para de ser louca, foi eles que te deram a vida. Dó. Quem sente dó é a pessoa mais arrogante da Terra, que não reconhece a força do outro. E não reconhece a força do outro, e ninguém reconhece a força dessa pessoa também. Sabe? Reconhece a força daqueles que vieram antes de você, toma essa força. Para de se apequenar. Para de se humilhar para os outros. Para de aceitar migalha dos outros. Receba essa riqueza que é a vida. Caramba, ela passa. Ela passa. Ela passa. Ela vai acabar. É a única certeza que a gente tem, que a vida um dia vai acabar. Então cuida, vive, ama. Levanta agora, se você está assistindo essa live deitada, levanta, caramba. Você está viva, levanta. Olha no espelho, olha nos teus olhos e diz, eu estou viva dentro de mim, eu tenho essa força dentro de mim.
Eu escolho viver. E eu escolho viver. E eu escolho tomar essa força. Eu escolho. E não precisa fazer muita coisa, mas arruma teu cabelo. Arruma. Passa um rímel, passa um gloss na tua boca, bota um brinquinho. Sabe? Cuida de você. Tua mãe não vai vir cuidar de você mais, não precisa mais. Você já é uma pessoa adulta. Vai, faz por você. É tua responsabilidade agora. E eu sei que tem dias que a gente não tá afim, mas começa a fazer mesmo quando você não está afim. E de repente isso se torna um hábito. Você cuidar de você mesmo. Fechou? Combinado? Amo vocês. Quero ver teu comentário nessa live. Combinado? Beijo. Fica com Deus.